Boa tarde, Ana. Hoje nós vamos fazer uma atividade de história da Propriscila. Nós vamos falar sobre a Primeira Guerra Mundial. Sim, a terrível Primeira Guerra Mundial. Terrível por quê? Porque ela foi muito violenta e matou muitas pessoas. Como que aconteceu isso? Antes de a gente começar a Primeira Guerra Mundial, nós vamos parar um pouquinho como que era o meio lá, como que era o dia a dia naquela época. Era 1914, início do século 20. E era o quê? Tinha o avião inventado pelo brasileiro Santos Dumont, então a gente tinha um avião. Tinham inventado a fotografia, que era uma máquina bem grandona, difícil de mexer, mas que tirava fotografias. Então era uma febre a fotografia. E o cinema, que a gente tanto ama, né, Júlia? Filmes e séries, foi inventado a máquina de fazer cinema nesse período da Primeira Guerra Mundial. Então a Primeira Guerra Mundial já utilizou aviões, já utilizou a fotografia para tirar fotos dos combates e usou também o cinema para gravar algumas cenas. É lógico que o cinema daquela época não é o cinema da nossa época, cheio de tecnologia, né? Tava começando, tava bebezinho ainda, tá? E o que aconteceu nesse período? Assassinaram o imperador austro-húngaro, do Império Austro-Húngaro. O nome dele era Franz Ferdinand, ou Francisco Ferdinando para os amigos. Olha que lindo. E quem matou ele foi um homem de um país chamado Sérvia, tá? E aí começou a Primeira Guerra Mundial. Qual o motivo? Por território, por terras. Os países como a Alemanha, Itália, Império Austro-Húngaro, Império Otomano ficaram de olho onde aqui na Grã-Bretanha, terra hoje da Rainha Elizabeth. Mas naquela época, quem governava a Inglaterra era o rei George, avô da Rainha Elizabeth. E a Inglaterra e a França tinham os maiores territórios, as maiores colônias. Aonde? Lá na África, muitos países da África eram da Inglaterra. É a Inglaterra que mandava neles, era a dona deles. E na França, a França também tinha países lá que ela era dona, ela mandava neles. E a Inglaterra também tinha a Índia, que era um país muito grande. Então a Alemanha, a Itália, a Sérvia, a Bósnia, toda essa bagunça de países queriam pegar para eles essas terras. Então o motivo da Primeira Guerra Mundial foi territorial, foi ganância. Eles queriam aumentar o número de terras, né, para ver quem mandava mais no mundo, né? E o que aconteceu? Esses países entraram em guerra, e uma guerra que durou 4 anos e matou 15 milhões de pessoas, entre eles soldados e civis. Os soldados é que vão para a guerra, os civis são as pessoas que não são soldados, Ana, como eu e você, tá? Foi a guerra que usou a primeira bomba a gás, era uma bomba de um gás chamado mostarda, que é um gás que mata rapidinho. Então eles jogavam sobre os soldados e eles morriam a rodo desse gás venenoso. Foi uma guerra muito cruel, tá? Muitos pais e mães perderam filhos e muitos filhos perderam seus pais, tá? E muitas esposas ficaram sem seus maridos. Foi uma tragédia a Primeira Guerra Mundial na história da humanidade. Mas houve também um grupo que foi super valente na Primeira Guerra Mundial e foram heróis, foram soldados heróis, que foram ninguém nada menos que os cavalos, Os cavalos, isso mesmo, Ana Júlia. O cavalo, ele servia o soldado que ia montado em cima dele para a batalha, como também para levar comida para lugares distantes, mantimentos, armas. Os cavalos foram muito valentes e eles morreram também nos campos de batalha, né? E o animal nunca deve ser usado como arma de guerra, né, Júlia? O animal tem que ser amado e respeitado, né?
mas usaram os cavalos na Primeira Guerra Mundial e muitos deles não sobreviveram. E o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma atividade para homenagear os cavalos da Primeira Guerra Mundial. Ó, como eles são lindos! Você pode desenhar, se você conseguir, um cavalo na folha, ou você pode procurar nos livros a imagem de um cavalo e colar na folha. Vamos fazer essa homenagem para esses valentes e corajosos? Então tá bom. Eu fico no aguardo da sua atividade. Beijinho, até a próxima!